PDV. Por dentro do varejo. Olá, eu sou Gustavo Carré e esse é o PDV. Eu quero começar te fazendo uma pergunta. O seu supermercado está preparado para vender para um robô? É isso mesmo. Pode parecer roteiro de cinema, mas em pouco tempo, o consumidor vai delegar as compras recorrentes para assistentes virtuais. E se os descritivos dos seus produtos no site e aplicativo não estiverem otimizados para essa nova tecnologia, você pode perder muitas vendas. No episódio de hoje, a gente vai entender de forma bem prática como a inteligência artificial está redefinindo o marketing e as operações dos supermercados. Quem desvenda isso para a gente é o Maurício Mansur, um executivo experiente que une, como poucos, a estratégia tecnológica com a velocidade de decisão. Bora para a conversa? Maurício, é um prazer receber você aqui no PDV e para falar de um tema que está tão em evidência, que é a inteligência artificial no mundo do varejo, né? E a gente quer ir além do hype, esse que a gente teve oportunidade de ver em NRF, Euroshop, enfim, outras feiras. E eu queria discutir contigo hoje como a IA está transformando principalmente o marketing dos supermercados. Lógico que tem impacto em CRM, a gente vai falar de personalização, vamos falar de apoio à tomada de decisão, mas eu queria saber por que no futuro o lucro pode ficar justamente com aqueles que conseguirem escolher o melhor caminho e esse caminho ali passando pelo que está na cabeça do consumidor. Obrigado por estar conosco dessa vez aqui com a gente no PDV. Bom, Gustavo, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, né? Indo para a sua pergunta, a eficiência é a palavra de ordem no varejo, né? Em qualquer aspecto que seja do chão da loja, a cadeia de suprimento e também no marketing. E com a IA, a gente conseguiu dar uma evoluída, óbvio, tem um caminho grande ainda pela frente, né? Quem fala que já sabe tudo ou já fez tudo, ou está mentindo ou está mal informado, mas tem uma piada no marketing que 50% de tudo que é investido no marketing é jogado fora. O problema é que a gente nunca soube qual que era esse 50%. E agora com a IA, a gente consegue monitorar os resultados e criar coisas diferentes. E aí que eu acho que quem continuar fazendo a comunicação, né, o marketing, como sempre fez, vai ter um grande problema para continuar competitivo. Bom, você propõe que a IA não seja vista só como uma ferramenta de marketing, mas como uma camada toda de decisão, né? Que muda na gestão do supermercado quando a inteligência artificial deixa de só produzir alguns conteúdos e passa a decidir aquilo que vai ser colocado em primeiro lugar, né? Aquilo que você vai priorizar, aquilo que você vai prever e até mesmo a parte da execução na loja. Como que a IA pode contribuir com esse ambiente tão, né, como você já adiantou, difícil ali, desafiador do varejo? Como que a gente entende a IA, né? A gente entende a IA como infraestrutura. Então a gente entende que daqui a pouco tempo a IA vai ser igual à internet, né? Você não fala, eu vou entrar na internet, eu vou usar a internet. Você vai usar a internet para fazer alguma coisa. Então a gente entende hoje que a IA é a mesma coisa. Eu vou entrar na inteligência artificial? Não vai, né? Você vai ter um monte de agentes, você vai ter um monte de camadas e a inteligência artificial vai ser transparente. Quem não estiver usando é que, igual hoje, você não está usando a internet. Então a gente entende dessa maneira. Muito mais do que usar um chat, a gente está propondo interligar as LLMs com bases proprietárias que elas me ajudem na tomada de decisão. Eu não proponho ainda, ou pelo menos aonde eu vejo, tirar o ser humano do looping. Mas eu proponho que a inteligência artificial vai poder te dar várias opções de oferta por loja, por tipo de produto, por margem, por proximidade de vencimento, por acordos comerciais que eu faça com os meus fornecedores. E eu vou ter um humano que vai olhar ali e falar, faz sentido, prioriza essa, vamos por aqui, vamos por aqui, vamos por aqui. E aí eu posso passar direto para a criação também. Mas eu não acho que a solução está em eu entrar no ChatGPT e falar, cria para mim um anúncio de margarina
para amanhã. Essa camada tem que estar toda automatizada, da informação de negócio até a criação. E aí tem um desafio, né? Que muita gente não está com os dados organizados. E aí, se você botar dado ruim na IA, aí vai piorar a situação muitas vezes ainda. Existe aqui uma tese, né, que você fala que parte da compra, parte da cesta ali de compra do consumidor, ele vai para uma automação, né? Aquele abastecimento básico ali de itens que você só vai repetir, né? Enfim, comprar o amaciante de roupa, o detergente, enfim, aquelas compras que a gente é recorrente, mas que não dão prazer, vamos dizer assim. E parte da cesta ali, das compras, vai continuar sendo... O consumidor vai se envolver nessa compra ainda, seja na loja ou no outro canal preferido dele, né? Agora, com essa divisão entre, sei lá, usando o termo economista, né, discricionário vamos chamar a compra que dá prazer, né? Como que muda a forma que o supermercado vai trabalhar sortimento, vai trabalhar o CRM, o retail, mídia, que é outro assunto que também tem uma evidência, está muito em evidência hoje, enfim, o marketing do modo geral, Maurício. Eu estou usando um termo que eu não sei se é certo ou não, mas só para ficar mais fácil. Compra de conveniência e a compra de experiência, né? Fica menos economias aí, eu acho que fica mais fácil mercadologicamente de falar. Quando a gente está falando, né, da compra de conveniência, o trabalho do varejista é aparecer para o agente de e-commerce. Cada vez mais eu vou delegar esta atividade para o meu agente. E aí, trazendo um pouco só para a vida real, né? Outro dia, estava em casa, a empregada falou, precisa fazer a compra do mês. Eu falei, mas tem uma lista dessa compra do mês, não tem? Tem. E aí eu fui na despensa, tirei foto, joguei no ChatGPT e falei, com base nessa lista, o que está na despensa, faz a lista do que eu tenho que comprar. E já saiu a lista de compra. Eu não estou falando de agente ainda, tá? Estou só falando uma operação manual. Uma operação, você não automatizou ainda. Que ela está caminhando para quando chegar nisso, o meu agente entender os pontos de ruptura da minha casa e fazer essa compra automaticamente. Onde ele vai comprar? Ele vai comprar do supermercado que tiver a melhor descrição do produto, que ele consegue entender esse produto. Ele vai comprar do supermercado que mostrar que entrega mais rápido perto da minha casa. E aí, a gente que tem muita loja em supermercado vai ter que começar a ter um cruzamento de CEPs, aonde eu consigo entregar em 1 hora, em 2 horas, em 8 horas, sei lá como. E também preço. E eu vou ter a hora que eu vou falar, eu quero agora. E aí o preço deixa de ser importante, o agente vai olhar para a entrega. Tem a hora que eu estou com tempo e eu vou falar que o preço é o mais importante. E essa descrição de produtos, né, que a gente estava, inclusive, na NRF, teve o protocolo universal de e-commerce, de agente e-commerce do Google, tem muito pouca gente olhando para isso. E se eu não for lido pelos agentes, eu não vou aparecer em 50%, 60% da compra. Esse é o tal do GEO, é você trabalhar o GEO, é isso? Seria parte disso? Esse é o que a gente chama... É boa essa pergunta, porque as coisas estão um pouco misturadas. Eu preciso continuar tendo o SEO, que é aparecer para pesquisa do Google, né, que é o Search Engine Optimization. Por quê? Porque ainda muita gente vai continuar comprando assim. Por mais que os cliques caíram, por mais que com a IA do Google hoje já me mostra algumas coisas, eu clico menos, eu como supermercado, aí trazendo para o público, eu não posso abrir mão de aparecer na pesquisa do Google. O segundo é o AEO, que é o Agent Engine Optimization, que é aparecer para o agente. Então essa parte do protocolo do Google é a otimização das minhas descrições para aparecer para o agente. O terceiro, que é o GEO, que eu também tenho que fazer, e olha como complicou a vida da turma de marketing, né? SEO já era uma coisa meio pouco entendida, e agora eu vou e entro com o AEO e o GEO. O GEO é eu aparecer na compra contextual. Então ela está muito mais na parte até da experiência. Então eu vou chegar e falar assim, olha, eu quero fazer um jantar romântico para minha esposa. O que você me sugere? E aí a vai falar, olha, eu sugiro que você faça um camarão com não sei o quê, com vinho tal, combinado, harmonização, entrada tal, porque a sua mulher gosta de... Beleza, bom. E ela vai me trazer já uma lista de compra e uma sugestão de onde comprar. Então aí eu começo como marca a estar nas jornadas de vida.
Como eu faço para aparecer na jornada de alimentação, nesse caso? Se eu sou um tênis, como eu faço para aparecer na jornada de esporte ou na jornada de caminhada? Então, é uma complicação que a gente também está aprendendo ainda, mas a sua pergunta é muito boa, porque a gente não pode abrir mão nem do SEO, nem do IO e nem do GEO. Tentando simplificar, a parte dos agentes, ela é fundamental que você tenha o EIO por conta dessa compra automática, que aí o agente vai entender que você está mais apto a atender no tempo certo, no preço e na quantidade. A gente acabou falando também de estoque, né? De você disponibilizar uma consulta de estoque para o agente ter certeza que não vai ter você vai entregar o pedido completo e não parcial, né? E essa compra, vamos chamar assim, de abastecimento, que você chamou de conveniência, ela vai ser otimizada pelo IO. E aquela compra que é aquela que dá mais prazer, né? Que você chamou a compra da jornada, enfim, aquela da experiência. Da experiência, isso. Que você quer fazer um agrado ou algo diferente, essa compra ela vai ser influenciada pela otimização do GEO. Seria essa, tentando aqui tornar um resumo disso. É isso. Só que na compra de experiência eu ainda tenho mais, né? Tirando a parte de A, que está em TikTok, em Instagram, que hoje saiu dado que 60% das compras hoje já começam ou no TikTok, ou no Instagram, ou no Facebook, do descobrimento, e 40% está na pesquisa. Então eu ainda tenho que estar nesse negócio. Eu tenho, Gustavo, brincado muito que o funil virou um liquidificador. A gente não tem mais um funil de venda, a gente tem um liquidificador. O cliente entra por todos os lugares, bagunça tudo ali e ele decide o que ele quer fazer. E o nosso papel é estar no meio desse liquidificador aí. Como que mudou, isso está mudando o CRM, o Retail Media, como isso está impactando essas questões todas? A compra de experiência provavelmente vai depender muito do mercado, do supermercado, do segmento, etc e tal, mas vai ser onde vai estar mais margem. Porque quanto menos eu tenho fricção, mais o preço e a entrega fica transparente e menos margem eu tenho. Eu não vou poder deixar de ter isso, porque é o básico para atrair público, etc e tal. A margem vai estar na experiência. E aí a gente vê os supermercados, por exemplo, que a gente foi ver na Euroshop, que tem diversos restaurantes lá. Por quê? Porque eu quero que as pessoas vão lá ter experiência. Que as pessoas vão lá e em alguns, né, você compra o produto e o chefe prepara para você. Então, a experiência é como é que eu faço o processo do meu cliente ser prazeroso para ele descobrir esses produtos e oportunidades comigo e não num concorrente. Desde o meu ponto de venda até influencer, até várias outras maneiras dele estar me descobrindo e descobrindo o que eu tenho para oferecer para ele. O GEO é um pedaço pequeno dessa história e aí trazendo o Retail Media vai funcionar nos dois, né? Quando eu estiver na loja, porque muitas vezes eu não vou comprar pelo agente, eu estou indo embora para casa, vou parar no supermercado, que vai ser mais fácil do que eu entrar no agente para comprar aquele negócio que está faltando. O grande problema que eu estou vendo ainda no Retail Media é que ele não está conectado com estoque. Então você vai no supermercado com um olho mais técnico nosso, você começa a ver um monte de propaganda de produto que não tem disponível, que está em ruptura. E aí eu mato o consumidor de raiva, principalmente se for oferta. Eu estou com uma oferta lá, eu olho, eu quero, e aí eu olho para baixo, a prateleira está vazia e o produto do lado é quase o dobro. Aí, eu quero morrer quando isso acontece. Então, vamos ter que conseguir integrar a criação do Retail Media com o estoque daquela loja. Mais fácil falar do que fazer, mas a gente vem discutindo com alguns clientes como é que a gente faz isso. Maurício, vamos falar um pouquinho de CRM, né? O supermercadista, de modo geral, sempre usou o CRM como um grande armazém ou repositório de dados de cliente, né? Mas você tem uma visão um pouco diferente disso e defende que o CRM precisa ser o motor ou o coração de uma campanha, né? O que diferencia um banco de dados de clientes de uma estrutura capaz de realmente interpretar aquela informação, entender comportamentos e gerar uma ação comercial que vai dar aquela margem que você acabou de dizer, falou agora há pouco, que faz a diferença no final do mês? Você gasta com CRM,
né? Eu estou falando de software. Você enche a paciência do cliente para ele se cadastrar no seu programa. Ou paga, né? Paga para se cadastrar, perturba ele, faz ele ativar, no caso de alguns supermercados, o aplicativo no caixa. Um monte de coisa que gera fricção na jornada em vez de ajudar. E quantas vezes você recebeu uma comunicação realmente customizada para você? Eu nunca recebi. Você vê que existem algumas clusterizações, mas do mesmo jeito que vem um produto que você compra, vem um negócio que não tem nada a ver, que você nunca comprou e que você não tem a menor vontade de comprar. Por quê? Porque é complicado mesmo eu ficar gerando comunicação one-to-one, né? A gente começou a discutir isso na década de 90, mas a gente não tinha ferramenta até agora para fazer isso. Nesse momento, a gente começa a ter ferramenta que permita que eu olhe realmente para o que o Gustavo compra, olho para o meu estoque, consiga entender o que eu tenho de produto com margem, com vencimento, com não sei o quê, e fazer uma comunicação para o Gustavo especificamente, que ele vai olhar e vai falar, ó, isso aqui é a minha cara. Você esqueceu de... Olha o histórico do Gustavo. Porque vai que o Gustavo comprou aquele produto semana passada, não vai adiantar nada. Exatamente. Então, assim, essa inteligência, mas se eu te der pelo menos o produto que você compra, eu já andei 200 quilômetros perto do que é hoje. Na maioria das vezes, e aí tem raras e honrosas exceções, você recebe o panfleto eletrônico no seu celular. É quase que aquele PDF do panfleto que está lá no supermercado, né? Inclusive, eu tenho uma palestra que eu falo disso, né? Que é do panfleto a IA, como mudou a comunicação e como a gente precisa mudar. Então, a minha provocação o tempo todo, se não der para fazer para todo mundo, talvez no começo não vai dar mesmo, pega os clientes paretão lá, os caras que estão toda hora, que gera volume, etc. Vamos customizar para esses caras, vamos fazer um piloto, vamos aprender como é que a gente faz isso. E hoje, com as ferramentas de IA, se você tem uma base estruturada, se você tem uma base também de marketing, né, de assets, de marca, tudo muito bem estruturado na IA, você consegue fazer uma criação one-to-one num preço. Mas é caro, lógico que é mais caro do que mandar para todo mundo. Mas se eu gastar R$1 a mais por cliente e conseguir fazer com que ele venha comprar, o resultado disso vai ser muito melhor do que eu fazer aquele monte de mala direta de e-mail marketing que ninguém nem abre. Então essa é a discussão que eu venho, né, e você já me vê falando disso o tempo todo. Vocês não têm CRM, vocês têm um depósito de cliente lá, na maioria das vezes muito mal atualizado. Então essa é a minha briga. Eu imagino que o supermercadista, enfim, o varejista, de um modo geral, ele está pensando, como é que eu caminho desse momento que eu estou vivendo hoje para uma campanha viva, né, que seria capaz de reagir a um contexto, considerar onde eu estou localizado, né, a geolocalização, o horário, todas essas questões comportamentais de consumo. Eu sou sempre a favor de projeto piloto. Toda vez que eu chego, ou alguém chega para mim, né, eu tive sentado, você sabe disso, muito tempo na cadeira de CMO na minha vida. Todo mundo que chegava para mim com um projeto mega complexo de mudar o mundo, eu já desistia da conversa no começo, porque a chance disso dar errado é muito grande. Então o que eu sugiro? Você tem que criar uma camada aqui, e hoje você já tem todo supermercado, tem um ERP, tem um software de frente, de caixa, e eu preciso integrar isso daí com uma plataforma que a gente está trabalhando, mas tem outras empresas também que estão trabalhando, eu não vou pagar aqui fazendo merchandising, em que eu tenha a minha base de dados de campanha conectado, todos os meus assets de campanha, e que eu consiga cruzar ERP, frente de caixa e essa base que vai gerar a campanha. E para fazer piloto e mesmo para operar, é uma coisa muito mais barata do que a gente imagina, porque a IA, bem trabalhada, ela é barata. Né? Se a gente trabalhar errado, ela vai comer uma quantidade de token violenta e vai ficar inviável, etc. e tal. Mas é isso que eu sugiro. Pega uma loja, pega uma linha de produto, pega uma quantidade de cliente. Vamos fazer uma integração, vamos fazer um piloto, vamos aprender. Porque se você pensar em conectar, o supermercado tem aí no mínimo 30 mil SKUs, 10 mil, vamos ser um supermercado pequeno, com 10 mil clientes. ERP, frente de caixa, vai virar uma bagunça e eu não vou aprender e vou desistir no meio do caminho. Então, pega uma loja, uma quantidade específica de SKU, uma quantidade específica de cliente, vamos integrar isso daí, vamos começar um trabalho. Depois,
a gente escala na hora que der certo. Cara, eu fico pensando, se a gente, no final do dia, quem que ia ganhar mercado e quem ia ficar para trás? Se todo mundo tiver acesso à mesma tecnologia ao mesmo tempo. Quem entender mais do seu negócio. Você tem soluções de varejo, de supermercado, que vão conseguir competir muito melhor na experiência, tem soluções que vão competir muito melhor na conveniência, tem soluções que vão competir local, tem soluções que vão competir nacionalmente. Então, a IA, como ela é uma camada de infraestrutura, é igual hoje, você já tem todo mundo com ERP, você já tem todo mundo com software de frente de caixa. Isso não é diferencial, isso hoje é para você entrar no jogo. Agora, tem quem pega essas informações e trabalha elas do ponto de vista de cadeia de abastecimento, de marketing bem, e tem quem não trabalha. A mesma coisa vai ser com a IA. Então, a IA, ela é um facilitador para quem sabe o que está fazendo. Quer seja ele pequeno, médio, grande. E a IA vai trazer uma outra coisa, que é a governança de decisão. Se você botar a mesma ferramenta, mas você não mudar o seu processo decisório, você está perdido. Então, hoje, eu consigo criar, enquanto a gente fala, 3 campanhas diferentes aqui. Olhando estoque, olhando não sei o quê, 3 campanhas, cor diferente, claim é diferente, call to action diferente, etc. e tal. Se eu precisar levar para o comitê de marketing, para a diretoria, para daqui uma semana, não adianta eu ter IA. Então eu vou ter que ter um processo de decisão em que alguém que entenda do negócio consegue clicar um botão e falar, essa aqui que eu quero, pode soltar, porque agora de manhã, né? Eu estou em São Paulo hoje, de manhã estava frio, eu estou de casaco. Você também, mas já esquentou lá fora. Então, se eu estou fazendo uma oferta contextual, de manhã eu estava falando de um café, de um chá quentinho, do não sei o quê, e agora à tarde, se esquentar, eu vou estar falando de cerveja, churrasco, vai sendo simplório demais, mas só por exemplo que eu estou falando. E se eu demoro uma eternidade para decidir, se eu tenho que passar em 3 instâncias, aí não adianta você apoiar, porque toda vez que você decidir, você vai estar ultrapassado. A gente sempre fala o que fazer com IA, as vantagens, né? Aquilo que a gente pode tirar de melhor da IA. Pouca gente fala aquilo que a gente não deve fazer com a IA, né? As contraindicações, né? Onde existem perigos, ou vamos chamar de perigo, mas onde não vale a pena ou existe ainda muito risco de usar a IA. Você já parou para pensar nisso? Eu já tenho uma ideia? A gente fala disso o tempo todo, né? Eu acho que eu estava vendo uma conversa dos gringos ontem, com essa discussão da IA, de não sei o que e tal, e o cara falou, olha, a fusão nuclear, ela foi uma coisa que mudou a história da humanidade. E você usou ela para fazer os reatores atômicos que permitem energia barata, e que as novas tecnologias vão permitir ainda mais barato, e você fez a bomba atômica. Então, quando eu olho para a IA, é a mesma coisa. Você pode usar ela para o bem, ou você pode usar ela para o mal. Mas quando, trazendo para a empresa mais especificamente, que é a sua pergunta, toda vez que você terceirizar a inteligência, eu acho que você vai usar ela para o mal. Exemplo concreto, eu não sei se você viu, semana passada a KPMG soltou um relatório sobre 45 cases de uso da IA. E aí o jornal foi lá ver e só 5 eram de verdade. 40 a IA tinha inventado, ninguém da KPMG foi lá conferir a fonte e eles tiveram que tirar o relatório do ar correndo. A KPMG vai sobreviver a essa confusão, porque ela é a KPMG. Agora, se é o Maurício Consultor que faz um negócio desse com o cliente dele, né, nunca mais ninguém ia me ouvir sobre assunto nenhum. Então, a IA vai permitir muita coisa. Agora, o que eu falo o tempo todo, usa a IA para atividade operacional repetitiva. Usa a IA para te dar insights, mas você tem que ir atrás daquilo que é de verdade. Outro dia, posso dar mais um exemplo aí, mais pessoal? O cliente me chamou e falou, ó, queria um trabalho de posicionamento. Tá bom, quanto você cobra? X. Ah, mas o Zezinho faz por 1/3 para mim. Falei, cara, faz com o Zezinho. Eu não vou usar uma IA. Eu vou usar o IA que já está treinada, com o meu jeito de pensar. Eu tenho uma equipe que vai verificar um monte de coisa. A gente tem um histórico de coisas que a gente acertou e tal. Então, você pode ter um planejamento muito bacana com a IA, que ele é correto, mas ele é óbvio. O grande diferencial é quando a IA não conecta coisas diferentes como a gente conecta. Ela não consegue criar um posicionamento diferenciado, ela não consegue fazer algumas coisas. Ela acelerou o nosso processo de pesquisa, mas não o nosso processo de criação mental. E aí o cliente acabou fechando com a gente e tal, mas o que não dá é para isso. Olha,
joga lá no chat GPT qual que é a minha estratégia do ano que vem. Ele vai te cuspir um negócio maravilhoso, mas que não serve para nada, porque ele é genérico e ele não traz aquelas coisas que são específicas da sua empresa e do seu mercado. A gente discutia isso até agora em janeiro na NRF, depois de ouvir lá as palestras sobre, de um lado, os agentes tentando fazer compras e otimizando para comprar mais barato. Acho que o exemplo foi de uma passagem aérea, né? E do outro lado, outros agentes tentando otimizar o preço da passagem para melhorar o lucro daquele voo específico, né? E isso consumindo um absurdo de energia, de tráfego na internet e tudo mais. De né? token. De token, enfim, alguém está pagando essa conta, né? Então, a gente acaba se esquecendo que tudo isso, embora a gente ache que é de graça, mas alguém está pagando essa conta. Eu acho, inclusive, que existe uma... Isso se reflete em preço de memória, de processador, já está acontecendo isso. Mas, de alguma forma, essa IA que supostamente faz de graça, ela está gerando uma inflação, né? De alguma forma. Né? Nas empresas maiores, né, tem alguns cases, mas dado ao tempo eu vou contar só um. Né? O Google criou uma campanha para quem usava mais IA e estava como meta de bônus. E aí eles descobriram que a galera estava fazendo as coisas da maneira mais complicada, que gastava mais token, para subir no ranking, e não a maneira que dava mais resultado. Então eles cancelaram esse projeto, cancelaram várias contas de funcionários. Então a gente teve um momento, tem que usar IA. Agora esse momento já passou, agora a gente tem que usar IA para dar resultado, com ROI. E aí fica mais complicado do que só usar IA. Você tem razão. Eu acho que esse momento, essa hora o hype, né? Eu acredito que já teve seu apogeu, talvez ainda em alguns segmentos isso pode continuar crescendo, mas acho que a hora da razão está começando a chegar, né? A conta chega, né? Esse é um bom exemplo. A conta chega. Maurício, para finalizar, a gente tem uma pergunta tradicional aqui no PDV, e eu não podia deixar de te perguntar. O que o varejo ensinou para o Maurício Mansur? Olha, eu estou no varejo desde 15 anos de idade, né? Que meu pai tinha loja. Mansur, né? Então lojinha tá no sangue. E, cara, velocidade de decisão e capacidade de execução. O varejo não aceita frase bonita, o varejo não aceita desaforo, o estoque que fica lá para a próxima coleção ou para a próxima prejuízo na certa. Então, velocidade de decisão e capacidade de execução. O meu pai não falava isso tão bonito não, mas ele falava exatamente isso desde que eu me entendo por gente. Eu acho que é o que o varejo mais me ensinou, que os mestrados e MBAs, essas coisas que eu fiz, não me ensinaram dessa maneira tão clara. Ô Maurício, muito obrigado. A gente certamente vai te convidar aqui para a gente tratar outros temas ou aprofundar nessas discussões aqui sobre IA no varejo, marketing, enfim. Muito obrigado por você ter compartilhado esses momentos com a gente. Eu que agradeço o convite, Gustavo. Estou sempre à disposição, né? Aqui em outros canais que a gente vive encontrando por aí. O PDV é o podcast para te deixar por dentro do varejo e na trilha da tecnologia. O patrocínio é da InWave, a produção é da Fernanda Vasconcelos e o apoio técnico da SoulPods. Segue a gente para não perder nada. É isso aí. Até a próxima. Tchau!